Você está ouvindo Entre Lírios e Vales, por Elfrida Kramer. Na nossa conversa da última vez, eu esqueci de dizer o dia do casamento. Eu casei no Natal, 25 de dezembro de 1957. Ainda não tinha completado 20 anos. Mas voltando a contar a história toda, que hoje não fiz nenhuma entrada aqui com lanches e conversas, mas eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo ao canal. Depois do casamento, nós fomos para a nossa casa, que foi alugada, e que para mim foi realmente um presente de Deus. Como eu ansiava por ter aquele cantinho, com o meu marido, constituindo a nossa família, longe de algumas dificuldades que eu sentia antes. Foi um tempo assim, foi um sonho maravilhoso. Casei, tinha muita vontade de passar a lua de mel em Garanhuns, mas não tive dinheiro para isso. Só que depois, Deus me deu a oportunidade de morar em Garanhuns. Deus é maravilhoso. Então, ficamos em casa. Depois do casamento, as pessoas que foram lá para casa se ausentaram e eu fiquei com ele. E então, ficamos, e aí foi que aconteceu, ficamos. Esse tipo de lua de mel, assim, muito singelo, muito, muito singelo mesmo, e que tudo dentro das nossas possibilidades. Mas eu conheci aquela pessoa que Deus separou para mim, aquele homem que, embora não tivesse, assim, os costumes totalmente como eu tinha, mas ele era uma pessoa muito bem educada pela mãe dele. Ele era uma pessoa, assim, muito atenciosa. Ele era uma pessoa que respeitava. E eu achava tão lindo aquele jeito dele, embora fosse um militar e falasse um pouco assim, às vezes afobado, mas o coração dele era um coração doce, um coração maravilhoso. Então, conhecer essa pessoa e principalmente saber que ali estava um companheiro com o qual eu podia conversar, contar as minhas coisas, e ele tinha sempre uma palavra paciente para me dar. Na verdade, foi um presente de Deus. Acontece que essa lua de mel, entre aspas, durou muito pouco. Com 20 dias de casada, nós precisamos receber em casa uma cunhada que ela estaria vindo então para estudar em Recife. Ela veio para estudar em Recife e já veio nesse período, né? 20 dias depois de casada. Quando completaram 3 meses do nosso casamento, aconteceu mais uma coisa para interromper um pouco mais a lua de mel. É que minha mãe foi demitida do trabalho. Eu continuava ajudando no aluguel, mas ela não podia se manter sozinha sem o trabalho dela. Então, a proposta foi que viria a família toda morar com a gente. A essa altura, já estavam na casa com a mamãe. Era ela, o meu irmão, a minha irmã mais nova e uma irmã já bem velha que foi do primeiro casamento de papai. Estavam todos morando e vieram todos eles para a nossa casa. Então, uma casa que seria para 2 pessoas passou a ser uma casa para quantos? 4, 5, 6, 7 pessoas. Aí, cadê a lua de mel? Acabou. Então, no 3º mês de casada, começou a loucura, começou a verdadeira loucura na minha vida. Eu que sonhava ser dona de casa, eu que sonhava colocar as minhas coisinhas no lugar, tudo enfeitadinho. De repente, abri mão de tudo, deixei a casa na mão das pessoas que chegaram e passei a viver quase como uma hóspede ali dentro. Mas foi tanta confusão que não dá para detalhar. O fato é que eu passei esse tempo, esse ano de casada. Foi um ano tão difícil que eu tenho certeza que foi Deus que sustentou o nosso casamento, porque nenhum outro casal se sustentaria numa situação como aquela. Por isso que eu tenho certeza que foi Deus que nos uniu.
Então, somente um ano depois de casada, é que conseguimos um emprego para a mamãe, aluguei novamente um lugar para ela, organizei tudo, e ela foi morar. A minha cunhada já tinha retornado no final do ano letivo, ela retornou para o interior, lá onde ela morava. E aí, a partir de março, quando mamãe começou a trabalhar, foi que eu passei a ficar novamente com meu marido em casa. Só que começaram os problemas de gravidez e aborto. Eu perdi 2 filhos com um aborto espontâneo. Tive uma ameaça de aborto de outro filho que veio a nascer e morreu com 10 meses de idade. E não dá para explicar para você o que eu senti nesse tempo. Quem sente a necessidade de ser mãe sabe o que eu sofri. Eu não sei explicar para vocês a dor que eu senti. Não sei. O fato é que os 3 primeiros filhos eu perdi. Depois eu fiquei grávida de novo e novamente fui para o hospital com uma terrível hemorragia, tomando vários medicamentos no hospital, que nesse caso diminuíram aquilo que eu estava sentindo, mas não cessou a hemorragia. Então, olhando pela janela lá do meu quarto e vendo lá o céu, eu caí em mim e disse assim: Senhor, se tu não queres me dar filhos, quem sou eu para lutar contra ti? Seja feita a tua vontade. E naquele momento eu entreguei completamente o meu sonho de maternidade a Deus. Eu achava que eu não iria mais ser mãe. É um pouco doloroso isso, né? Às vezes até ainda me comove. Mas o fato é que no dia seguinte, no hospital, cessou a hemorragia. Quer dizer, os remédios não tinham resolvido ainda. Mas o fato é que no dia seguinte não havia mais nenhum sinal de hemorragia. Com mais um dia ou 2, o médico me deu alta e eu fui para casa. E venci toda a gestação sem nenhum problema mais. Eu trabalhava nesse tempo, andava de ônibus, em pé no ônibus, com aquela barriga grande, e não tive mais nada, nada absolutamente. E nasceu aquele que hoje é o meu filho mais velho, o Cláudio. Meu Deus, que presente de Deus, perfeito, sem nenhuma sequela daqueles problemas que eu passei. E foi muito lindo ver como Deus me restituiu o Isaac que eu entreguei para ele. Depois disso, eu fiquei grávida mais 2 vezes consecutivamente. E veio mais um filho, o Clélio, esse que teve problemas de asma, e depois uma filha, a Suzana, que hoje, na minha velhice, é a minha melhor amiga. Louvo tanto a Deus de ter me dado uma filha mulher. E eu quero deixar aqui escrito para você, dito para você uma coisa. Ainda me emociona, mas nada é grande demais que você não possa renunciar e entregar a Deus. Nada. Nas mãos de Deus, tudo se multiplica. Nas mãos de Deus vem toda a bênção que você precisa para a sua vida. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para todo sempre. E nós sabemos que é dele, por meio dele e para ele que são todas as coisas. Não para nós, não para a nossa vaidade, não para o nosso desejo próprio, mas para ele. Porque é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então eu quero dizer para você, aprenda essa lição, abra mão, confie em Deus, porque nele nós podemos confiar. E a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.